Lazzarini, boa noite para você, sua família, para nós. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Lazzarini. Amigo Erlen, boa noite, meu irmãozão. Que Deus abençoe a sua família. A todos nós, obrigado. Sempre em paz, Alice. Que Jesus nos abençoe, minha irmã. Boa noite para você. Então, que o nosso mestre e amigo, nosso Senhor Jesus, nos abençoe a todos, nos inspirando, nos dando a capacidade de fazermos juntos, na leitura do livro, boas reflexões, aprendermos e nos preparar um pouco mais na atual encarnação para nos tornarmos instrumentos mais úteis nas mãos dos nossos amigos espirituais que velam por cada um de nós. Gladys, boa noite, Gladys. E nós temos neles um apoio muito grande, seja no estudo, porque não muita gente está estudando, pouca gente conhece André Luiz, fora aqueles que criticam também o André Luiz. E, no entanto, nós temos um acervo de informação profundamente importante e transformadora para a nossa condução mental, nosso comportamento e espiritual. Hoje nós vamos falar de alienados mentais. Esse capítulo, o André Luiz dá espaço, porque ele, antes de fazer uma visita a uma tal de cavernas de sofrimentos, lá no começo do livro foi prometido, ele iria conhecer a chamada, as cavernas, né? Várias cavernas de muito sofrimento. Paulette, boa noite. Eles resolveram passar numa casa de recolhimento, ou consagrado ao recolhimento de alienados mentais aqui na crosta terrestre. Então eles são, na realidade, como o jornalista que o André Luiz faz um trabalho de jornalismo, né? Ele pega um detalhe aqui, pega um detalhe acolá, pega e vão se trazendo conceito aos detalhes, alguma conversa aqui, do qual o próprio Calderaro não lhe permite ficar muito tempo ouvindo os alienados mentais em sanatório. E alguns casos, outros, então são alguns casos, alguns lances, né, que nós vamos hoje analisar sobre os alienados mentais. Antes de visitarem, portanto, as chamadas cavernas de sofrimento, começa ele aqui o capítulo, né, ele foi convidado pelo Calderaro a fazer uma rápida visita a essa grande instituição consagrada ao recolhimento de alienados mentais na Terra. E o Calderaro disse para ele: André, você vai compreender a tragédia dos homens desencarnados em pleno desequilíbrio das sensações, das emoções, excetuados os casos puramente orgânicos, porque existem problemas de psicopatia, doenças mentais por invasão bacteriana. Na época, na década de 40, existia essas possibilidades de dar uma infecção, na realidade uma infestação bacteriana, e a pessoa ficar totalmente alienada mental. Excetuado esses casos, né, puramente orgânicos, o psicopata, o doente mental, o metencapto, como se usava antigamente esse termo, né? Metencaptos, né? É alguém que buscou fugir das provas na Terra por indisciplina, por rebeldia, por ignorância ou por estupidez. Em outras palavras, eu sempre digo para os meus amigos, vocês são meus amigos também, muito amigos mesmo, de que ninguém reencarna para fazer turismo na Terra. Não existe uma programação para turismo para aqueles que reencarnam. Nós viemos aqui para nos depurar moral e intelectualmente. E nós estamos aqui no mundo de prova e expiação.
Então, necessariamente, nós precisamos passar pelas provas, e aqueles que passamos pelas expiações, considerando as subpersonalidades, ou seja, personalidade que vivemos em vidas anteriores, que nos levam às tendências da atual personalidade. Então, temos neste campo, segundo ele, um gênero de suicídio sutilmente dissimulado, ou um processo de autoeliminação da harmonia mental, pela inconformação. Inconformação é rebeldia, né, da alma, do ser reencarnado, né, nos chamados mapas de lutas que a existência humana apresenta. São pessoas que não admitem a dor, que não admitem obstáculos em seu caminho. Ora, ninguém vai crescer sem obstáculos. Ninguém cresce sem os desafios, experiências desafiadoras. Impossível. Impossível. Por isso que muitos entram em processo de alienação para fugir da dor, mas não conseguem. Então, essa rebeldia da alma, que tentam fugir desses mapas de lutas da nossa existência, vai acabar realmente as pessoas tentando fugir da dor, desses obstáculos, da morte. Milhares de pessoas cedem, segundo o Calderaro explica para André Luiz. Sem resistência a perturbações destruidoras que lhes abram no final as portas do túmulo ao desencarnarem. A princípio, são simples descontentes, pessoas que sempre estão descontentes da vida, né? E desesperados, que passam despercebidos mesmo diante de seus familiares. São pessoas que estão sempre descontentes, são pessoas que estão em processo de algum desafio, se desesperam, né? Considerado essa realidade, pouco a pouco, no entanto, esses seres rebeldes que reencarnam transformam-se em doentes mentais de variadas gradações. A doença mental, ela tem muitos matizes e variadas gradações. E, evidentemente, muitas delas nós poderíamos afirmar aqui, até como modesto, né, terapeuta, de cura impossível numa encarnação. Existem problemáticas de ordem mental que é para muitas encarnações, por causa dessa incrustação, ou verdadeira cristalização de rebeldia nesse ser encarnado. Considerando essa realidade, portadoras que são de problemas árduos, improdutivos, pequeninos frutos da indisciplina começam por arruinar o patrimônio físico, o corpo físico, o cérebro, né, que lhes foi confiado na crosta da terra, e acabam, você quando vai definhando o cérebro, através de atitudes de rebeldia, de exasperação, de desespero, de insensatez absoluta diante das provas, vai se depauperando, vai se enfraquecendo, você se torna desventurado, aflito, verdadeiros semi-mortos entre os encarnados. São homens e mulheres, desde os círculos terrenos, que vão padecendo, afundados em o que ele chama de precipícios infernais da consciência. Tem muita gente, só basta nós tentarmos fazer um levantamento de uma reportagem local numa casa de repouso, né, nessas casas que recolhem pessoas que estão ou em surto ou já instalado por lesões irreversíveis, doenças da mente. Por se haverem rebelados aos desígnios divinos, postergando-os na escola benéfica da luta aperfeiçoadora pelos caprichos extravagantes. Não tem esse negócio de coitadismo, não. As leis divinas, elas não são punitivas. As leis de Deus, elas são absolutamente justas, mas não há punição nos estatutos de Deus. Existe autopunição, mas não tem nada a ver com Deus. Deus não nos pune. Deus nos ama. Deus utiliza o tempo para que nós saiamos dessa rebeldia. E quando nós entramos nessa rebeldia, é que nós começamos a criar essas lesões no cérebro, essas disfunções de transmissões dos chamados neurotransmissores cerebrais, que vão me trazer exatamente a incapacidade de ter uma conexão, de centração, de cognição, ou seja, eu fico alienado, eu não sei o que está acontecendo ao meu redor, eu fico fora da realidade. Quando eu me rebelo contra a vida,
quando eu me rebelo. Tem pessoas que têm tanta raiva de si que começam a se morder, outras se matam, né? Quando deveria ser o contrário, é nos amar. O convite é o alto amor, mesmo diante dos nossos defeitos, mesmo diante das nossas imperfeições, mesmo diante dos nossos erros, mas continuar nos amando cada vez mais profundamente. E não porque eu errei começar a me morder, ficar com raiva de mim porque eu errei. Todo ser humano erra. Então essas pessoas são rebeldes, né? E o André Luiz acompanhou o Calderaro nessa excursão matinal, né? Nesse grande estabelecimento, onde esses alienados mentais, segundo ele, eram muitos, eram um grande número. Ele foi no primeiro pátio. Nesse primeiro pátio, aí ele vai contando alguns casos, né? Encontraram muitas mulheres desequilibradas conversando aspas, né? Porque normalmente elas são impassíveis, estão sob efeito de medicamentos psicotrópicos, aqueles remédios realmente que acabam entorpecendo a capacidade cognitiva. Então, ele foi contar o caso de uma idosa de cabelos brancos, né? Ela mostrava-se muita ferocidade no olhar, ela trajava o uniforme daquele sanatório, né? Mas ela vestia o avental, né? Aquele uniforme daquele sanatório, como se fosse um vestido real, como se ela fosse uma mulher da corte, e dizia a outras duas companheiras alienadas mentais, totalmente impassíveis, né? Na minha qualidade de marquesa, então estamos falando de alguém que realmente foi de alta estirpe social em algum tempo. Eu não tolero a intromissão de médicos inconscientes. Ela no sanatório estava revoltada por causa dos psiquiatras. Creio estar presa por motivos secretos de minha família. Pelo que eu apurei, na sua loucura, eu apurei, na primeira oportunidade, eu tenho um poderoso inimigo na corte. Contudo, as minhas amizades, elas são mais poderosas e mais fiéis. Aí ela baixou a voz, como receando, com medo de espiões, escutando ela falar com essas duas alienadas, né? E falou ao ouvido de uma das alienadas: o imperador está interessado em meu caso e punirá os culpados. Prenderam-me por questões de dinheiro. Elevando o diapasão em algum momento, nesse fluxo-refluxo, né, dessas sensações emocionais, ela levantou a voz e subitamente protestou: todos pagarão. Começou a gritar: todos vão pagar caro. E vão dizer: todos pagarão. E continuava explicando-se com gestos de grande senhora, como se fosse uma marquesa mesmo. André, ele estava meio compungido diante desse quadro, nesse primeiro pátio cheio de mulheres alienadas. E vendo essa promiscuidade entre essas mulheres, né, essas enfermas encarnadas, e as entidades infelizes, ele registrava a presença de muitas desencarnadas totalmente infelizes, né, ali se acotovelando com os encarnados. André, ele queria ouvir a demente, queria conhecer mais a história dessa marquesa, e o Calderaro não permitiu, porque estamos só em visita, não era para escutar casos, ele não vai contar casos de ninguém aqui nesse capítulo, não. Então André Luiz, o Calderaro não permitiu, e vamos embora, porque infelizmente nós atravessamos uma vasta galeria de padecimento expiatório, onde os nossos recursos socorristas não ofereceriam benefício imediato, ou seja, nós estamos num lugar com muitos doentes. Nós, nesse momento, não temos recursos de socorro para imediatamente auxiliar ou beneficiar alguém. Então não fique parado, não adianta, nós não viemos para isso aqui, nesse sanatório, nesse momento, o Calderaro advertindo André Luiz. Aqui quase todos os alienados são criaturas que recusaram a realidade, atendo-se às circunstâncias do passado sem mais razão de ser. Então, a gente está falando em subpersonalidade. Subpersonalidade, todos nós temos subpersonalidade. As pessoas que estão em alguma tendência negativa. Toda a nossa tendência forte no campo negativo, das viciações, da compunção egóica, é reflexo de vidas passadas. Então, nós chamamos de subpersonalidade. Jorge é a atual personalidade, que tem várias outras personalidades vividas no passado, e uma delas interfere, me traz algumas tendências atualmente. Então essas personalidades passadas nós chamamos de subpersonalidade, então ela subjaz a atual personalidade, e normalmente me traz desequilíbrio. Essa desventurada irmã já possui título de nobreza e de existências anteriores. Praticou clamorosas faltas dando expansão às energias cegas do orgulho e da própria vaidade.
renascendo em aprendizado humilde para o reajustamento imprescindível nessa atual encarnação como alienada mental, né? Alarmou-se ante as primeiras provações mais rudes da correção definitora. Reagiu contra os resultados da própria sementeira e entregou o corpo ao fluxo de episódios nefastos. Ou seja, ela reencarnou para resgatar os graves erros de como Marquesa foi, e ela não aceitou essa encarnação e entrou em processo de alienação mental. É a subpersonalidade levando aquela Marquesa orgulhosa, vaidosa, prepotente, né? Achando que é onipotente e não aceitando a atual encarnação, e levou à loucura. Por fim, colocou-se mentalmente em zonas mais baixas da personalidade, que é a subpersonalidade, passando a residir em pensamento no pretérito de falsidades intensas. Agarrou-se desesperada às recordações da Marquesa vaidosa de salões, que já desapareceram e vagueia nos vales da insanidade em deploráveis condições. Então é um caso, não vamos entrar em detalhe, é mais ou menos isso que acontece com essa senhora, de cabelos grisalhos, achando que é Marquesa e que o imperador ia interferir no caso dela e tal, e que os seus inimigos iam pagar a cara, etc. Aí ele vai ver um outro caso, não deram muito espaço, encontraram um novo ajuntamento em que sobressaiu uma curiosa dama, extremamente nervosa, e estava lá dizendo, essa dama alienada mental: Deus me livre de todos, Deus me livre dessas pessoas, gritava inquieta, né? Não voltarei nunca, e começou a falar, Deus me livre de todo, e não voltarei nunca, e nessa verborragia de violência, né? E nesse momento aproximou-se uma enfermeira dela, né? O que ele chama de uma cordata enfermeira, e pede: senhora, calma, mas calma, é seu marido que vem à visita, vai visitar agora você. Vamos ao guarda-roupa, vamos botar uma roupa melhor, tal, porque ele está chegando aí. E sorrindo, né, perguntou para ela: você não está se sentindo feliz? Seu marido está visitando. Jamais! Ela ficava com raiva, com mais raiva ainda, né? Então, na sua demência, né, com espantoso semblante de angústia: eu não quero ver, eu odeio meu marido, com tudo que lhe pertence, eu odeio ele. Então, ela, alienada mental, falando para essa enfermeira nesse tom. Repetindo expressões de desprezo, inteiriçou-se, ficou totalmente, né, rígida, caindo em lamentável crise de nervos, pelo que essa cordata enfermeira teve que requisitar um socorro urgente. O André queria estudar essa situação também, mas Calderaro impediu. Nós não estamos ali para isso. Não estamos estudando, fazendo estudo de caso. Você vai conhecer, de uma forma geral, o que é que acontece aqui. Então, André, não perca tempo não. Nós não remediaríamos, nesse caso, o mal dessa senhora. A nossa passagem aqui é muito rápida. Então eu recomendo apenas, André, que você anote, né, o esconderijo de todos os que se esquecem dos deveres presentes, pretendendo escapar aos imperativos da realidade educadora. E o Calderaro continuou dando a lição para o André Luiz. Não asseguramos que todos os casos do hospício se entrelacem ou relacionem exclusivamente com o fator de subpersonalidade, ou seja, tendência de vidas anteriores. Muita gente atravessa este alarmante túnel premida por exigências da prova retificadora, ou seja, não aceita as dificuldades da vida, não aceita o processo de reparação dos erros do passado e se revoltam. Ao se revoltar, entra em processo de depauperamento, né? Fica com o cérebro depauperado, ou seja, totalmente deficitário, né? Destroçado em suas funções normais, e entra em processo de alienação mental. E, no entanto, forçoso reconhecer que a maioria começou o constrangedor drama de si mesma. Ou seja, ali, mesmo falando de vidas passadas, subpersonalidade, todos os processos de psicopatologias, todos os processos de doença mental, na realidade, esses dramas são criados pelo louco, pelo alienado, né? Pelo metencapto, que era um termo antigo, né? São os loucos mesmo, são as pessoas que realmente perdem a noção de realidade, mas tudo construído por eles, não vem de fora. Botar culpa em obsessores, em falanges do mal que levam a pessoa à loucura, isso não é verdade. O louco, ele se torna louco porque ele escolheu, pelos descaminhos, pela rebeldia, essa fragmentação do cérebro,
físico e perispiritual, do qual ele não consegue manter uma capacidade de raciocinar de uma forma lógica, por isso internado, tomando remédio, e isso leva a 1, 2, às vezes 10, até mais reencarnações. São seres revoltados ante os desígnios superiores que os conduziram a recomeçar ensinamentos difíceis. Então não aceitam a prova, não aceitam às vezes um casamento difícil, não aceitam o emprego, não aceitam a pobreza, não aceitam nascer naquela cultura, não aceitam às vezes nascer com uma cor diferente por causa dos preconceitos. E isso tudo cria bases para uma alienação mental, para um processo psicopatológico. As pessoas se tornam psicopatas. E é isso que ele está dizendo. Considerando pela rebeldia da atual encarnação, não aceitar a atual encarnação. Qual o de se reaproximarem de velhos inimigos por intermédio de laços consanguíneos, e outra coisa também, pessoas que nascem numa família e detestam a sua família, odeia irmão, odeia os primos, odeia os tios, odeia os avós, odeia os pais, porque também se odeia muito, né? E evidentemente levam a esses processos de alienações mentais, ou de enfrentarem obstáculos aparentemente insuperáveis através da prova que cada um passa em cada encarnação. Para que se efetue a jornada iluminativa do espírito, é indispensável, quando nós reencarnamos, deslocar a nossa mente para o bem, revolver as nossas ideias, ou seja, ir reciclando as nossas ideias, não ficar nas ideias, nas chamadas monoideias, pensando uma coisa o tempo todo, pensamento fixo, né? Renovar as nossas concepções de vida, de realidade, né? De leitura de realidade, modificar para o bem maior o nosso modo íntimo de ser. Como eu disse, pessoas erram aqui, começa a se morder, ficar com raiva, dá soco na cara, dá soco na cabeça, dá cabeçada na parede e tal, com raiva de si, com ódio de si, com auto-ódio. O convite é o auto-amor e não é o auto-ódio. É o auto-ódio que leva à loucura. A pessoa se detesta, ela não consegue se olhar no espelho. A autoimagem dela deixa ela desesperada, ela não gosta do que vê. E isso vai trazendo esses distúrbios emocionais, que ele falou, que são das sensações fisiológicas, e levam a esse processo de o cérebro ficar depauperado, ou seja, totalmente vai ficar em disfunção. Tal qual procedemos com o solo na revivificação da lavoura produtiva ou com qualquer instituto humano em reestruturação para o progresso geral, negando-se, porém, a alma a receber o auxílio divino através dos processos de transformação incessante que lhes são oferecidos em seu benefício próprio, pelas diferentes situações de que os dias se compõem no aprendizado carnal, recolhe-se à margem da estrada, criando paisagens perturbadoras com desejos injustificáveis. São pessoas que não aceitam exatamente a atual encarnação. E já traz isso de outras vidas. Todos os obstáculos da atual encarnação levam a eles a entrar nesse desequilíbrio de sintonia com o bem, com a harmonia, com produção de neurotransmissores do próprio encéfalo, e aí vai levar a um processo de quadro psicopatológico. Quase podemos afirmar que 90% dos casos de loucura, excetuado aqueles, como eu disse lá no começo, né, que se originam de uma incursão microbiana sobre a matéria cinzenta, começam nas consequências das faltas graves que praticamos com a nossa impaciência diante da vida e a nossa tristeza diante da vida. A tristeza no sentido mais profundo e doentio, porque a tristeza é normal, todo ser humano tem os seus momentos de tristeza, mas a tristeza da rebeldia, a tristeza em que as pessoas se sentem não pertencentes ao universo, não sentem Deus, se sentem vazias de Deus, se sentem vazias de si, tentam fugir de si, é impossível fugir de si. E isso, evidentemente, nessa impaciência e nessa tristeza alimentada por absoluta rebeldia, por consequência, trazem as alienações, os processos psicopatológicos gravíssimos, né? Agora, excetuado, é bom ficar bem claro entre nós, que nem todos os processos de problemas mentais está ligado a essas questões necessariamente direto. Pode haver que eles chamam realmente uma invasão, né? Aqueles que se originam por uma incursão microbiana sobre a matéria cinzenta. Existem certas doenças em que micro-organismos podem desestabilizar as funções cerebrais e a pessoa entrar em processo de alienação, até por causa do físico, mas em função
dessas incursões, dessas invasões de micro-organismos. Bom, aí vocês poderiam perguntar, mas uma pessoa que realmente recebe uma carga de invasão de micro-organismos que vai lesar o cérebro, que vai levar realmente ela a viver um processo psicopatológico, não é um processo de resgate? Necessariamente sim. Necessário, porque não há reencarnação para, assim, as pessoas reencarnam para ficar louca? Será que existe reencarnação para a pessoa realmente nascer com loucura? Não. A loucura qualquer loucura é um processo de rebeldia. Vou repetir isso, é rebeldia, inaceitação da prova. Nós reencarnamos para nos arrepender do erro que nós cometemos, expiarmos o erro que nós cometemos, para reparar o erro que nós cometemos. Nós reencarnamos para isso. Às vezes isso é muito dolorido. E por não aceitar isso, entramos em loucura. Então ninguém reencarna para... Não, ele reencarnou para ficar louco. Ele reencarnou já com tendência à loucura, não. Ele pode reencarnar até com todas as matrizes para ter problema mental, mas ele consegue se reajustar, renunciar, se tornar como aprendiz da vida, se colocar como verdadeiramente humildar o orgulho e também amansar a rebeldia. Ele consegue passar uma existência inteira sem ter problemas de ordem mental. Então ninguém reencarna, não. Ele vai reencarnar, ele tem que ser louco, não. Ele vai ter a possibilidade de, se ele não conseguir realmente entender que a tendência está ali naquela reencarnação, mas ele pode sair de uma loucura se ele optar pela renúncia, como eu disse, humildando o orgulho e amansando a rebeldia. Aí ele não vai passar por esse processo. Então isto é por intermédio de atitudes mentais que imprimem deploráveis reflexos ao caminho daqueles que as acolhem e alimentam. Instalada essas forças desequilibrantes no campo íntimo, inicia-se a desintegração da harmonia mental. Esta, por vezes, perdura não só numa existência, mas em várias existências, segundo o Calderaro explica. Até que o interessado se disponha com fidelidade a valer-se das bênçãos divinas que o orvalham para restabelecer a tranquilidade e a capacidade de renovação que lhe são inerentes à própria individualidade em abençoado serviço evolutivo. Pela rebeldia, a alma responsável pode encaminhar-se para muitos crimes, a cujos resultados nefastos se alimenta indefinidamente. Então fica claro para nós, e é pelo desânimo, e com certeza que pelo desânimo que é propensa a cair nos despenhadeiros da inércia, as pessoas que estão permanentemente acomodadas, né, com um fatal atraso nas edificações que lhe cabe providenciar em cada reencarnação. Nesse ponto dos esclarecimentos, diz aqui o André Luiz, penetraram uma extensa varanda lá no sanatório, no departamento masculino agora, sai do departamento feminino, e logo se depararam com um homem que de certo se enquadrava entre os esquizofrênicos absolutos. Rodeavam-no algumas entidades de sombrio aspecto. Semelhava-se esse homem, o doente, né, a perfeito autômato sob o guante desses obsessores. Exibia gestos maquinais e, ao guarda que se aproximava cauteloso, explicou em tom muito sério: venha, seu João, não tenha receio. Ontem eu era leão, mas hoje, sabe o senhor o que eu sou? Aí o enfermeiro, hesitante, concluiu: hoje eu sou a bananeira. Então, esse enfermeiro se aproximou dele, chamava-se João, né? E ele, o alienado, disse: não tenha medo não, João. Ontem eu era o leão, estava bravo, você podia ter até medo, mas hoje não. Hoje eu sou uma bananeira. Isso é a conversa do alienado com o enfermeiro, né? Encontraria André, no caso, excelente ensejo para enriquecer suas experiências, porquanto, de pronto, reconhecer a entrosagem completa entre a vítima e os obsessores que lhes eram invisíveis. Então esse infeliz era um completo fantoche nas mãos dos algozes tipicamente perversos. Calderaro, porém, não permitiu, porque eles não foram para fazer estudo de casos, né? O processo de desequilíbrio, diz o Calderaro para André Luiz, está consumado e não encontraria possibilidade de recompor-lhe em serviço rápido as energias mentais centralizadas na região inferior. O infeliz
ele vem sendo objeto de práticas hipnóticas de implacáveis perseguidores. Então ele está nessa alienação total, mas teleguiado, um processo de hipnose profunda dos obsessores. Nesse caso também. É claro que a pessoa cria sua loucura e os obsessores aproveitam o seu estado de sintonia, de harmonia mental. Então esse infeliz, ele está sendo objeto dessas práticas hipnóticas implacáveis desses obsessores. Acha-se exposto a emissões contínuas de forças que o deprimem e enlouquecem. E o André Luiz achou aquilo, ficou meio bobo, né? Meu Deus do céu, como é que podemos socorrer um ser humano nessas condições? Muito difícil, né? Trata-se de um homem, acrescentou Calderaro, que em encarnações anteriores abusou do magnetismo pessoal. Aí o André Luiz, como assim? As ciências do magnetismo de ontem, como é que é isso? E o Calderaro explicou para ele o seguinte: acreditas que teriam sido iniciadas com Mesmer, o estudo do magnetismo? Se considerarmos o sentido literal do texto, o abuso de magnetismo pessoal teria começado com Eva lá no paraíso. Então ele indicou esse bananeira hoje, né? E prosseguiu. Em pretérito, não muito remoto, nosso imprevidente amigo se excedeu no seu potencial de fascínio, desviando para as aventuras menos dignas. Várias mulheres que lhe sofreram a ação corrosiva assestaram contra ele incessantes explosões de ódio doentio e corrupto. Extravasamentos que o pobre companheiro merecia em consequência das atividades condenáveis a que se dedicou por muitos anos. Minado pela reação persistente, diminuiu-lhe o cabedal de resistência. Converteu-se assim em joguete das forças destrutivas, as quais, a bem dizer, voluntariamente se unira ao abraçar entusiasta a declarada prática do mal. Até quando se demorará em tal atitude? Não será possível prever, diz o Calderaro para André Luiz. Nós não sabemos quanto tempo vai durar essa alienação mental desse senhor. Não há como prever, não vai ser na próxima encarnação, vai ser amanhã, não há uma previsão. Geralmente, ao delinquirmos, diz aqui o Calderaro, podemos precisar um instante exato de nossa penetração na desarmonia, mas jamais sabemos, porém, quando soará o momento de abandoná-lo. Então, o que ele está dizendo? A pessoa, quando entra no desequilíbrio, a pessoa está totalmente desequilibrada, então penetrou na desarmonia. A verdade, segundo ele diz aqui, nós não sabemos quando, em que momento nós podemos sair desse desequilíbrio. No retorno à estrada reta, através de atoleiros em que chafurdamos por indiferença e má fé, não podemos prefixar calendário para a volta. Então o desequilíbrio pode durar muito, de horas, meses, anos, séculos e milênios. Implica-nos em jogos circunstanciais, de que só nos livramos após doloroso reajustamento. Observando-me a admiração ante a experiência hipnótica que os frios verdugos levavam a efeito, o Calderaro disse o seguinte: não te impressione não, André. A morte física não modifica de súbito as inteligências votadas ao mal. Nem o duelo da luz com a sombra se adstringe aos chamados estreitos círculos carnais. Logo após, éramos surpreendidos, aí vai o André Luiz, agora vamos no pavilhão dos homens no sanatório. 2 velhinhos, atoleimados a pronunciar frases desconexas. O tempo, elucidou o Calderaro, acaba sempre por denunciar a nossa posição verdadeira. Quando a criatura não haja feito a existência ou da existência o sacerdócio de trabalho construtivo que nos cumpre na Terra, os fenômenos senis do corpo são mais tristes para a alma, pois neste caso, o indivíduo já não domina as chamadas conveniências forjadas pelo imediatismo humano, patenteando-lhe-se a fixação na mente nos impulsos inferiores. Milhões e muitos milhões de irmãos nossos permanecem séculos e séculos afora, na fase infantil do entendimento, por não se animarem ao esforço de melhoria própria. Enquanto recebem a transitória cooperação
Por exemplo, você tem uma reencarnação e você tem um corpo físico, para você é convidado para evoluir intelectual e moralmente numa encarnação e não se revoltar contra ela. E aí nós recebemos transitoriamente a cooperação de saúde física relativa, das chamadas convenções terrenas, os títulos de pai, mãe, irmão, tio, etc., das possibilidades financeiras muitas vezes, das variadas impressões passageiras que a existência na crosta planetária oferece aos que passam pelo corpo físico, amparam-se nos títulos de cidadãos que a sociedade lhes confere. Logo, porém, que visitados pela doença, pela escassez de recursos ou pela decrepitude, pela velhice, revelam a infância espiritual em que estão. Voltam a ser crianças, não obstante a idade avançada manifestada pelo veículo físico. Por se haverem excessivamente demorado, né, nos sítios superficiais da vida, a exposição para André Luiz, né, foi extraordinária. O que ele está dizendo é o seguinte: muitas pessoas idosas, elas chegam na senilidade, ou seja, na idade avançada, como crianças, infantilizadas, não aproveitaram a oportunidade do berço até aquele momento. E isso realmente faz com que essa infantilidade aguce-se cada vez mais, porque não souberam experimentar a atual encarnação. E, evidentemente, a própria velhice é um reflexo natural de alguém que não viveu bem a juventude, de alguém que não viveu bem a vida adulta, e quando chegou na terceira idade, que alguns chamam de melhor idade, se tornam crianças, porque são imaturas. São pessoas que não trouxeram uma bagagem interessante até para a própria saúde mental, e a saúde emocional, e a saúde física também, né? E o André Luiz achou essa exposição maravilhosa, foi muito lógica para ele. Todavia, examinando aquele vasto ambiente, onde tantos loucos de ambos os sexos adormeciam, distantes do realismo do mundo, sem a mais leve perspectiva de desencarnação próxima, ou seja, são pessoas alienadas, mas que não estão doentes, ainda vão viver muito tempo como loucos na Terra, o que ele está dizendo. O André pensou o seguinte: naquelas criaturas que já renascem imperfeitas e perturbadas, ou seja, já nascem com tendência à loucura, nas crianças atrasadas e nos moços em luta com a demência juvenil, né? Desde crianças, quantas crianças já nascem com graves distúrbios da mente, é o que ele está dizendo. Naquelas fobias sem número que amofinam pessoas respeitáveis e prestativas. E solicitou então do Calderaro alguns esclarecimentos sobre esses quadros de sofrimento, né? Dessa forma que de improviso um assalto aos ambientes domésticos mais distintos, nas crianças, nos jovens, que já começam a apresentar esses quadros. E o Calderaro disse o seguinte: André, nós estudamos aqui a colheita das sementeiras, assim do presente como do passado. Ponderamos não só o aprendizado de uma existência efêmera, mas também a romagem da alma nos caminhos infinitos da vida imperecível, que segue sempre vencendo as imposições e as injunções da forma purificadora, ou purificando-se e santificando-se cada dia. Verificarás então conosco afligente quadro de padecimentos espirituais, e é provável que aprendas no hospício humano algo dos desequilíbrios que afetam a mente desviada das leis universais. Em verdade, na alienação mental começa a descida da alma às zonas inferiores da morte. Considerando essa realidade através do manicômio, é possível entender, de certo modo, a loucura de homens, mulheres, que aparentemente equilibrados no campo social da crosta terrestre, onde permutam os chamados eternos valores divinos por satisfações ilusórias imediatas, são relegados depois, além do sepulcro, a inominável desespero do sentimento. Então, há seres humanos que desencarnam em processos de grave quadro psicopatológico, que evidentemente não chegam na chamada erraticidade ou mundo espiritual ou vida extrafísica normais. Impossível isso acontecer. Até porque a anomalia que se reflete no corpo físico
tem como sede o perispírito, que é o corpo que nos acompanha após a morte. Então, a alienação permanece após a desencarnação. Cada caso é um caso, mas, evidentemente, eu digo que cada caso é um caso, que tem pessoas que já estão no final do processo da expiação dos seus processos mentais. Então, desencarnam e vai se rearrumando, se readaptando para uma vida normalizada no mundo espiritual um pouco mais rápido, porque já sofreu várias outras encarnações, às vezes, nessas condições. Quanto às perturbações que acompanham a alma no renascimento, ou na infância do corpo, na juventude ou na velhice, é importante reconhecer que o desequilíbrio começa na inobservância da lei divina, como a expiação se inicia no crime. Ou seja, você se torna criminoso no momento que você não se submete à lei divina da consciência. Quando você transgride a lei de amor, justiça e caridade, você vai agir com desamor, com injustiça e descaridade. Porque a lei amor, justiça e caridade é a maior lei da nossa consciência. E ele está falando, então nós precisamos reconhecer que esse desequilíbrio começa nessa inobservância da lei de amor, justiça e caridade que todos nós trazemos na consciência e o processo necessário da expiação do crime que nós cometemos ao transgredirmos a lei divina da consciência. Adotar a conduta em desacordo com a realidade encontra o espírito invariavelmente em todos os círculos onde se veja os efeitos das suas escolhas, invariavelmente. Não há como fugirmos disso. Eu sou livre para fazer o que quiser da minha vida. Nenhum de nós somos obrigados a amar ou a odiar. Deus não nos obriga a nada, Ele nos convida ao amor. Agora, eu tenho a liberdade, pelo livre-arbítrio, de fazer ou não fazer o bem. Eu posso fazer o mal por liberdade. Agora, é claro, né? Se eu faço o mal por escolha, eu tenho que esperar o depois, ou seja, as consequências. Seremos sempre responsáveis pelas escolhas feitas. Não há como haver uma interferência direta, não. Eu vou te livrar dessa má escolha, não há como. A lei não funciona assim. Deus não pune, mas há uma lei de causa e efeito, que é uma lei moral. E essa lei moral, ela diz que exatamente sempre haverá um efeito para cada causa, em que por escolha eu optar. Se eu fizer o bem, o efeito será necessariamente o bem. Se eu escolher fazer o mal, evidentemente, também necessariamente vai me trazer desarmonia, vai me trazer doença. Seja nos mecanismos da hereditariedade fisiológica, então uma criança quando nasce com deficiências mentais, as crianças quando nascem com problemas de ordem mental, emocional e etc., não adianta nós falar coitadinha dela, não. Elas criaram isso. A gente, claro, tem que usar é importante usar a compaixão diante de todos os seres humanos. Mas coitadinha dela, esse coitadismo não vai resolver a situação dela. E nem são vítimas da vida, não. Nem são vítimas de uma gestação que tem... Não, nasceu, teve problema na hora do parto e tal, mas isso não acontece por acaso. Não existe esse negócio de coitadismo ante a lei de Deus. Deus ama. Esse vitimismo é do mundo egóico. Então, se está nessas situações, é o remédio dessa pessoa. É o remédio desse espírito. O remédio dela é esse, nesse momento. Porque em vidas anteriores, ele escolheu transgredir as leis de amor, justiça e caridade, e a consequência vem, é o depois. Então, o depois é nesse momento. Não há coitadismo. É o que ela precisa. Não tem como fugir disso. Ah, mas isso aí não é a lei muito severa, olho por olho. Não, não é. É a necessidade do remédio. A doença não é um mal. Nenhuma doença é um mal. A doença é um grande bem na vida de cada um de nós, porque a doença sinaliza os alertas de que nós erramos. Porque pela homeostase, a vida nos convida a ter saúde o tempo todo. Nosso corpo, ele pauta pela saúde, o perispírito pauta pela saúde energeticamente. A doença quem causa somos nós. Então, considerando essa realidade nos mecanismos da hereditariedade fisiológica, seja fora de sua influência, a mente encarnada ou não revela-se na colheita do que haja semeado. Olha, ninguém colhe abacaxi quando você semeia melancia, né? Não há como, é a lei de Deus. Não é uma questão de punição, repito, não existem punições nas leis divinas, mas são mecanismos sábios. Repito, a doença não é um mal em si. A doença é uma advertência de que nós estamos em desarmonia com a lei de amor, justiça e caridade da consciência. Então a doença é um mal? Não.
Se ela está me alertando que eu estou ferindo uma lei de amor, justiça e caridade que eu já trago na consciência, ele é um grande bem. Só não faça, você está transgredindo, volta, porque Deus nos dá a saúde. A vida pela homeostase é saúde pura. E digo mais, para a gente criar doença em nós temos que criar muita, mas não é pouca não, é muita rebeldia contra as leis de Deus. Ele é tão misericordioso, para a gente ter doença é muita rebeldia. É muita transgressão às leis de Deus para trazer doença. Para mostrar que a vida sempre nos traz saúde, o tempo todo. O nome desse fenômeno é homeostase. No campo de evolução do esforço comum, é como ele está falando aqui, né? É importante, já que todos nós colhemos o que nós semeamos. No campo da evolução do esforço comum, no monte da elevação pela prática do sumo bem ou no vale expiatório pelo exercício do mal. Então, seja no campo evolutivo pelo esforço comum, seja nessa elevação pela prática do sumo bem, do bem maior, ou estarmos mergulhados nesse vale expiatório do exercício do mal, que nós temos a liberdade. Eu tenho a liberdade de fazer o que quiser da minha vida, o bem ou o mal. Eu tenho livre-arbítrio. Agora, eu sempre tenho que esperar, porque eu serei responsável por essa escolha sempre, em qualquer parte do universo. E o Calderaro rematou: o louco, em geral, considerando-se não só o presente, senão até o passado mais longínquo, é alguém que afligiu as bênçãos da experiência humana, preferindo sobrecarregar-se nos caprichos mentais. E a entidade espiritual atormentada após a morte é sempre alguém que deliberadamente fugiu às realidades da vida e do universo, criando regiões purgatoriais para si mesmo. Ainda ontem eu estava falando numa das nossas lives que quando nós desencarnamos, a primeira coisa que acontece ao chegarmos nas chamadas regiões extrafísicas ou erraticidade, ou no mundo espiritual, é um mergulho profundo, ou ficarmos frente a frente com a própria consciência. Onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos afirma isso. Então já trazemos as leis divinas inscritas na consciência. Quando desencarnamos, nós ficamos cara a cara com a lei, cara a cara com a consciência. Se eu fiz o bem, evidentemente, se deliberadamente eu fiz o bem ou deliberadamente eu fiz o mal, eu vou estar de cara a cara com ou ter cumprido o código moral de lei da minha consciência ou ter transgredido esse código moral. Então, eu vou me ver bem, estou tranquilo, desencarnei, a minha consciência, estou de cara com a tranquilidade, porque a minha consciência, eu vivi com dignidade. Isso é para todo mundo, tá? Mas eu vivi fingindo, aí eu vou entrar no processo meio purgatorial, na necessidade de uma expiação mais dolorida. Eu vou entrar no meio de campo, entro quase que no purgatório consciencial. Ou então fiz muito mal e menti para os outros, fiz muito mal mesmo, aí eu vou precipitar-me exatamente nos chamados abismos infernais da própria consciência. Mas sempre eu comigo. Esqueça os outros, eu comigo. Se tiver 1 milhão de obsessores, eu é que vou permitir. Na realidade, é a lei de permissão. Eles só vão ter interferência na minha mente se eu permitir. Agora, quem está com a mente mergulhado nos infernos do desequilíbrio, ele não tem muita força não. Porque ele se enfraqueceu por escolher o ódio, escolher o desamor, né? O pseudo-amor. E considerando essa realidade que ele diz, compreendeste, André Luiz? E dentro dessa realidade, e ponderando a lição da manhã, que será nas cavernas, que nós vamos entrar, no limiar das cavernas, na quarta-feira que vem, o orientador, né, o Calderaro, que silente abandonava o campo de observação, a fim de mais tarde nos avistarmos com os benfeitores que visitariam as cavernas em missão de amor e paz. Essa lição termina aqui, mas eu acho muito oportuno, diante de filhos, diante de parentes, diante de conhecidos, amigos. É claro que o convite de Deus diante de pessoas que estejam com alienação mental é usarmos a compaixão. O que é a compaixão? A compaixão é o exercício do amor, é você ter piedade. Na realidade, não é a piedade piegas, né? Não. É usar a misericórdia. Na realidade, compaixão, o sinônimo correto é misericórdia. Sermos misericordiosos com os outros, né? Termos compaixão, sabendo que ele construiu isso, né? Está sendo medicado com a própria doença, o remédio dele é a própria doença, mas de nossa parte, sem julgamento, ter misericórdia, porque é exatamente isso que Deus nos convida, é o amor e a caridade
e a justiça sem julgamento. Nós não temos que julgar, não. Nós podemos até julgar, mas nós não devemos julgar ninguém. Apenas saber que cada um constrói o seu próprio destino e nós, como em nome de Deus, podemos estender as nossas mãos em nome dessa compaixão para ajudar as pessoas a caminhar, mas não podemos transformar a consciência dela, somente ela, porque ela entrou nessa e ela vai sair dela. Se ela souber entrar, ela vai saber sair em algum momento, nem que seja daqui a 1 milhão de anos, mas ela vai saber sair, porque ela foi criada para também a felicidade. Todos os seres humanos foram criados para a felicidade. Uns demoram mais, mas vão chegar de qualquer maneira, né? Mas a compaixão sempre. Quarta-feira nós vamos falar um pouco sobre o que são essas cavernas, né? E como nós podemos entender, já que ele vai falar no limiar das cavernas. Estamos quase terminando o livro. E hoje fica então alguns comentários. Não entramos em estudo de caso, mas a questão da alienação mental do mundo de hoje, né? Um grande abraço, Lazarino. Um grande abraço para todos vocês. Que Jesus nos abençoe. Paulette, Alice. Então, que nós possamos, Gladys, Erlen, Eleusa é minha esposa. Então fiquem com Deus. Um bom final de semana para todos vocês, tá bom? Muito obrigado por tudo, pelo carinho, pelas vibrações carinhosas, me ajuda muito. Muita paz.